Estou pronto, viu, Lucas? Bem-vindos a mais um estudo dessa maravilhosa palavra de Deus, viu? A vocês que sabem que são estrangeiros nesse mundo, são peregrinos nessa pequenina terra que Deus criou para vivermos aqui temporariamente. Vocês que têm ouvidos para ouvir o Espírito de Deus falando ao seu coração, sejam muito bem-vindos. Quem tem ouvidos, diz a Escritura, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Olha, todos os acontecimentos, os estudos que estamos dando, são para nós. Nós que somos a igreja do Senhor Jesus. O mundo não pode ouvir o Espírito, o mundo não quer saber, mas nós que já sabemos, que coisa maravilhosa. Quem tem ouvidos, é uma palavra para você e para mim. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, que Deus nos dê ouvidos para ouvir o seu Espírito. Porque o que e quem estamos ouvindo nesses dias? Eu fico impressionado como as pessoas hoje, você até dá um bom dia, ela não responde, porque ela tem uma coisinha no ouvido dela assim, parece que eles passam o dia inteiro escutando alguma coisa. Parece que é música, né? Os jovens parece que põem aquela coisinha no ouvido e ficam escutando música. Infelizmente, a maioria das músicas que nós escutamos hoje não são a voz do Espírito falando, mas como é importante nós entendermos que ouvir, sabe, é uma coisa maravilhosa, porque assim diz o Senhor Deus: traze o povo que ainda que tem olhos é cego. Como que uma pessoa tem olhos, mas não consegue enxergar aquilo que Deus quer que ela enxergue? E surdo, ainda que tem ouvidos. Meu Deus, vejo tantas pessoas inteligentes nesse mundo que não conseguem enxergar, não conseguem ouvir o que Deus está falando. Mas graças a Deus que um dia os nossos olhos foram abertos, nossos ouvidos foram abertos, para a gente escutar o que Deus tem falado através da sua palavra, através dos acontecimentos desse mundo. Porque foi o próprio Senhor Jesus que disse que quando a gente ouvisse, a gente saberia. Então, é muito importante que os discípulos de Jesus Cristo aprendam a ouvir para saber e para ajudar uns aos outros naquilo que é importante. Como é importante a gente aprender a ver as coisas, porque vendo também nós sabemos coisas importantes e podemos ajudar uns aos outros. Porque Jesus diz: quando vides a figueira, imagine você sentado ali com Jesus e ele falando isso com os discípulos dele. Quando vides a figueira, vocês vão saber que a vossa redenção se aproxima. Tente imaginar isso, a cabeça dos discípulos tentando entender essas palavras de Jesus. Porque figueira, redenção, porque eles já estavam na figueira. Eles não tinham que ver figueira, eles estavam vivendo na figueira. A figueira é Israel, eles já viviam em Israel. E redenção, né? Que redenção é essa? Será que dos romanos? De quê? Que redenção que ele estava falando? Não, certamente, Jesus estava falando para eles, para que nós que viveríamos realmente o tempo do fim, entendêssemos aquelas palavras. Então, igreja, vede a figueira. Leia lá Mateus 24, Lucas 21, para você ver a importância que Jesus dá para que a gente veja alguma coisa. A redenção se aproxima. Imagine quão difícil era a vida dos discípulos, debaixo da opressão do Império Romano, né? Dificuldade de emprego, e aquela luta toda, não tinha a tecnologia que tinha hoje. Imagina quão difícil era a vida deles, e quanto eles desejavam a redenção, quer dizer, ficar livre de tudo. E nós hoje, irmãos, eu, para manter contato com as pessoas, eu falo: você sabia que no céu
não tem gente ruim, no céu não tem tristeza, no céu não tem conta para pagar, no céu não tem eleição, no céu não tem drogaria Araújo, e as pessoas riem porque tem drogaria Araújo em todo canto, não é assim? E por que tem drogaria Araújo? Porque está todo mundo doente. Todo mundo, em algum momento, vai lá na drogaria Araújo comprar algum remédio para aliviar suas dores. Meu Deus, a redenção se aproxima. Vamos ficar livres de todas essas coisas que estão nesse mundo. Então, a figueira realmente se espalhou. Jesus sabia que a figueira se espalharia. E até o século XIX, a figueira ficou espalhada no mundo inteiro. Com certeza, Jesus estava falando para uma geração que veria a figueira voltar novamente para a sua terra. Então, no século XIX, até o século XIX, não mudou quase nada na humanidade, irmão, sabe? Dom Pedro, para você ter uma ideia, vivia quase igual à época de Jesus. Lâmpada no Rio de Janeiro era acesa com óleo de baleia. Já pensou? O rei do Brasil, né, o imperador do Brasil, ter que acender lampião para enxergar à noite? Mas, de repente, a partir do século XIX, irmãos, houve uma explosão de conhecimento, né? Onde o homem começou a inventar motores, a lâmpada elétrica, começou a fabricar locomotivas, telefone, falar à distância com as pessoas, o telégrafo, máquina de retrato. Olha o celular daquela época, essa caixinha, né? Tirar foto, registrar um momento. E aí não parou mais de explodir o conhecimento, porque Daniel diz que no fim dos tempos a ciência multiplicaria. Então, o século XIX e XX, até os nossos dias, experimentou uma explosão de conhecimento na ciência. Por quê? Porque está chegando a hora da figueira voltar para a terra. E no final do século XIX, em 1860, lá na Hungria, nasce um pequeno judeu que colocaram o nome de Theodor Heuss. E esse menino, com 12 anos de idade, tem um sono profético. Interessante que todo menino judeu, com 12 anos, era levado lá em Jerusalém e apresentado a Deus. Jesus foi levado lá aos 12 anos. E, por coincidência, quando tinha 12 anos, Theodor Heuss teve um sonho profético. Ele conta o sonho dele. Ele disse: olha, no meu sonho, eu fui levado nos braços do Messias. O Messias o levava nos seus braços. Eu ia subindo no colo do Messias. E numa nuvem, ele disse, eu vinha descendo Moisés. Então, ele no colo do Messias e Moisés ali também no sonho dele. O Messias disse para Moisés: por este menino orava eu. E o Messias me disse: vai, em breve visitarei o meu povo e em breve voltarei. Esse menino com 12 anos teve esse sonho profético. E algum tempo depois, alguns judeus foram para a Palestina e fundaram a primeira colônia judaica, conhecida como kibbutz. Poucos anos depois, outros judeus também foram para lá e começaram a ajudar essas colônias judaicas. Theodor Heuss, já adulto, morando na Suíça, sabendo do retorno de vários judeus para a Palestina, ele então vê a possibilidade de uma pátria na sua antiga terra e começa a falar sobre isso com os judeus que ele conhecia. Ele chama os judeus da Suíça a crerem na possibilidade de um retorno dos judeus à terra de Israel, terra que Deus prometeu dar a eles há tantos anos atrás. E lá na Basileia, na Suíça, às margens do rio Reno,
ele conseguiu convocar os judeus para uma reunião para tratar desse assunto. E em 31 de agosto de 1897, às margens do rio Reno, pela primeira vez depois da destruição do Estado de Israel, já há quase 2000 anos, 197 representantes de 17 países participam do Congresso. E como já tinha máquina de retrato, registraram essa foto histórica do Congresso. Judeus de vários países se reuniram para crer que era possível eles terem uma pátria na sua antiga terra. E Theodor Herzl discursou naquele congresso, dizendo: nós somos um povo. Todos os povos têm uma pátria. Precisamos de uma pátria para o nosso povo. Por isso, nesse congresso, queremos lançar a pedra fundamental para a casa que um dia vai abrigar a nação judaica. Tudo que o judeu quer, depois que eles forem espalhados no mundo inteiro, é voltar para a terra prometida e ter a sua capital de volta, a sua adoração de volta, no lugar onde Deus ordenou que eles adorassem. Ele foi aplaudido, sabe? E muitos viam nele um predestinado. Talvez o novo rei dos judeus, e quem sabe até mesmo o Messias. 3 dias depois, Theodor Herzl escreveu em seu diário, esse diário existe até hoje, ele escreveu: na Basileia fundei o Estado judeu. Se hoje falar isso em voz alta, uma zombaria universal viria como resposta. Meus amados, nem a igreja acreditava na possibilidade de Israel voltar para a terra. 2000 anos. E muitos pastores e líderes diziam: não, a igreja agora é o Israel de Deus. Poucos líderes acreditavam que o que a profecia falava iria acontecer. Tá? E ele diz: talvez em 5 anos isso aconteça, né? Depois de um congresso maravilhoso desse, quem sabe daqui a 5 anos a gente consegue voltar para Israel e ter a nossa pátria. Mas se não for em 5 anos, certamente, ele disse, e escreveu no seu diário, em 50 anos, cada um verá que o judeu voltou para a sua pátria. Ele morreu sem contemplar a sua esperança. Mas os profetas disseram que Israel seria espalhado entre as nações, mas um dia retornaria. Foi a figueira que Jesus mandou olhar. Para nós que vivemos o tempo do fim, temos certeza de que a nossa redenção se aproxima, de que Israel iria voltar para a terra. A figueira estaria lá para ser vista no mundo inteiro. E Jesus disse aos seus discípulos, na verdade, que foi transmitido para nós que vivemos nossos dias. Ele disse: quando ouvides falar de guerras e revoluções, não vos assusteis. Porque Jesus disse que no fim dos dias haveria guerra. Pois é necessário, Jesus disse, que primeiro, ou seja, antes que Israel seja plantado na terra, antes que a figueira volte, tem que acontecer guerra. Imagina você um discípulo de Jesus, né? Necessário acontecer guerra? Mas guerra mata tanta gente, é necessário acontecer guerra? Meus amados, o príncipe desse mundo ainda detém o poder da morte. Por isso tanta morte no mundo ainda. Jesus venceu a morte, mas o príncipe desse mundo ainda detém o poder da morte. Ele ainda é o príncipe desse mundo.
E há uma coisa na Escritura que poucas pessoas compreendem, sabe? Porque o príncipe desse mundo ainda detém o poder da morte. Ele ainda tem direito sobre muita coisa nesse mundo. É uma palavra chamada resgate. O que é um resgate? Você já viu malfeitores que às vezes sequestram uma pessoa e depois liga para a família pedindo um resgate para liberar aquela pessoa? Isso que é o resgate. É alguém que está prendendo alguma coisa, exigindo que se pague alguma coisa para liberar o que a pessoa quer. Eu sou o Senhor teu Deus, diz a Escritura, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sebá por ti. Você sabia que para o Senhor tirar Israel do Egito, teve um resgate? Que milhares de pessoas tiveram que morrer para que Deus pudesse tirar Israel do Egito? Primeiro, os primogênitos do Egito. Quantos morreram? Todas as casas do Egito tinham alguém que havia morrido. E os soldados no Egito, a maioria deles era da Etiópia e Sebá. Lembra da travessia do Mar Vermelho? O exército inteiro do faraó morreu. Vocês acham que Deus teve alegria disso? De ver os primogênitos do Egito morrer? De ver aqueles soldados da Etiópia morrer? Você acha que Deus tem prazer na morte, ainda que seja do ímpio? Não. Mas existe um príncipe nesse mundo que exige resgate enquanto ele é o príncipe desse mundo. Por isso, muitas vezes, nós passamos dificuldade e achamos que Deus não está ouvindo a gente. Não, existe um príncipe nesse mundo. E ele luta, sabe, pelos seus direitos. E o Senhor também, em Isaías 43, fala que lá no Egito, para tirar Israel, muitos tiveram que morrer para resgatar Israel. E que no futuro, novamente, o Senhor teria que dar homens por ti e os povos pela vida de Israel. Lá no passado e no futuro também. Trarei os descendentes de Israel desde o Oriente e os ajuntarei desde o Ocidente. Direi ao norte, entrega, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. O Senhor estava dizendo que um dia Ele ia ordenar que as nações liberassem os judeus para voltar para Israel. Mas, para acontecer isso, havia um resgate que teria que acontecer. E em 1914, quando vocês ouvirem falar de guerra, não vos assusteis, é necessário acontecer assim. Aconteceu a Primeira Guerra Mundial e 30 milhões de pessoas morreram. 30 milhões de pessoas morreram. Jerusalém, em 1914, era dominada pelos maometanos. E os maometanos perderam a guerra, e às 11 horas da manhã do dia 11/12, o general inglês Allenby entrou em Jerusalém e tomou a Palestina do domínio maometano, que eram inimigos dos judeus. O comissário britânico nomeado para Jerusalém era um judeu. E acontece a primeira declaração oficial, depois de 2000 anos que Israel estava espalhado no mundo, acontece a primeira declaração oficial de uma grande nação a respeito de Israel, feita pelo ministro inglês Balfour. Ele escreveu: o governo de Sua Majestade vê com simpatia o estabelecimento na Palestina de um lar nacional para o povo judeu e utilizará seus melhores esforços para a obtenção desse objetivo. O quê? Quase 2000 anos, os judeus espalhados no mundo inteiro,
E uma grande nação, sabe? Provavelmente conhecendo o que a Escritura fala a respeito desse povo, se torna simpática ao estabelecimento, lá na Palestina, de um lar nacional para o povo judeu. O que o Espírito Santo estava dizendo à igreja, irmãos? Israel vai voltar para a terra. E quando vocês virem a figueira, vocês vão saber que a redenção de vocês se aproxima. Mas quantos cristãos têm ouvidos para ouvir, irmão? Têm olhos para ver e compreender? Estão ouvindo outras coisas, preocupados com outras coisas. 20 anos após a profecia de Theodor Herzl, naquele primeiro congresso sionista, em 1897, a palavra de Deus começa a vivificar Israel. Jerusalém está nas mãos de uma nação simpática à causa sionista. Começou. Em 1939, acontece a Segunda Guerra Mundial. Darei homens por vocês. Para vocês voltarem para a terra, muitos vão ter que morrer. Darei povos para que vocês possam voltar para a terra. Porque o príncipe desse mundo é assassino. E aconteceu 60 milhões de mortos na Segunda Guerra. 6 milhões de judeus mortos. E a maioria queimados. O resgate é caro. O resgate é caro. Sabe quanto que custou a salvação da nossa alma? O resgate da nossa alma? A Escritura diz que foi caríssimo. Não foram milhões de pessoas. Foi a vida do Filho de Deus. Quão maravilhoso é quando um cristão entende o quanto que custou a salvação da sua alma. Para Israel voltar, 30 milhões na Primeira Guerra, 60 milhões na Segunda Guerra, 6 milhões de judeus tiveram que morrer. Mas não há morte nesse mundo que se compara à morte daquele que nunca pecou e nos amou até o fim e deu a vida dele para nos resgatar para Deus. Resgate, resgate. Darei homens por ti e os povos pela tua vida. Depois você lê Isaías 43, irmão, medite naquilo, pense naquilo, são palavras proféticas. Em 1947, quando terminou a guerra, as Nações Unidas, condoídas com o horrível que foi o Holocausto, os judeus ficaram sem pátria, porque os nazistas tiraram os judeus das suas casas para os campos de concentração, e os judeus sobreviventes, quando voltavam para suas casas, elas já estavam ocupadas. E eles ficaram zanzando no mundo, tentando encontrar um lugar para morar. E as Nações Unidas, através inclusive da vida de um brasileiro, Oswaldo Aranha, decidiu dar um pedaço de terra para os judeus sobreviventes morarem lá na sua antiga terra. Essa é uma foto de quando a ONU acabou de decidir isso, os judeus em frente à ONU levantaram a bandeira de Israel com alegria. Agora eles tinham uma pátria. Na Basileia, fundei o Estado judeu. Se hoje falar isso em voz alta, uma zombaria universal viria como resposta. E ele escreveu, talvez em 5 anos isso aconteça. Não aconteceu. Ele morreu e não viu. Mas deixou escrito, mas certamente em 50 anos cada um o verá. 1897, certamente 50 anos. 1897, mais 50, 1947, se cumpriu o que foi profetizado naquele congresso.
o que o Espírito Santo estava falando à igreja. O que o Espírito Santo estava falando, o que o Espírito Santo está falando nos nossos dias. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Tá bom que os outros tenham ouvidos e não escutem, tá bom que os outros têm olhos e não enxergam, mas nós, em 1948, Israel declara a sua independência. Olha o retratinho lá do Theodor Herzl na reunião, não é assim? Os árabes se levantam contra eles e eles ganham todas as guerras e estão lá firmes até hoje. Não temas, porque sou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e a juntarei desde o Ocidente. Eu direi ao norte, entrega, e direi ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. E judeus do mundo inteiro, da América do Sul, da América do Norte, de todos os lugares da terra, começaram a voltar para Israel. Estão lá, como uma das nações mais conhecidas do mundo. 10 milhões de judeus estão habitando hoje na terra de Israel. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, lembre-se do que Jesus falou. Vede a figueira, e vocês vão saber que a redenção de vocês se aproxima. Mas se você quiser ficar aí pagando conta, ir na drogaria Araújo, né, tendo patrão, pode ficar. Eu estou muito feliz. Direi ao norte, entrega. O estudo de hoje é voltando novamente no assunto Rússia. Direi ao norte, né? Mas especificamente ao norte, direi ao norte, entrega. A Rússia comunista, durante muito tempo, não permitiu que os judeus saíssem de lá para Israel. Mas eles tinham que sair. E um dia o comunismo caiu. Tinha que cair, porque o Senhor disse, direi ao norte, entrega, e eles entregaram. Para aqueles que não sabem geografia, a Rússia está no norte de Israel. Viu? Tiveram que entregar, tiveram que abrir a cortina de ferro, porque Deus ordenou, entrega, entrega, entrega. Hoje, 1 milhão de judeus estão em Israel. Saíram da Rússia, técnicos, médicos, sabe? Pessoas inteligentíssimas que ajudaram Israel a ser a nação que é hoje. 1 milhão de judeus russos estão em Israel hoje. E esses judeus russos, tem um vale lá, tipo o Vale do Silício, esses vales que tem de tecnologia, tem Israel também. E grande parte são russos, que estão ajudando hoje Israel a construir esse gasoduto que vai levar gás desse bolsão enorme que Israel encontrou ali no mar Mediterrâneo, para fornecer para a Europa, no lugar da Rússia. E vocês pensam que a Rússia está gostando disso? Israel, em pouco tempo, vai poder fornecer gás para toda a Europa. E a Rússia está montando as suas peças para impedir não somente isso, mas para cumprir o que está escrito. Últimas notícias. Querem ouvir? Mas vocês estão tão caladinhos. Essa semana, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Viktorovich, disse que a Rússia tem outros alvos além do leste da Ucrânia e que a guerra será mais ampla. Claro que será, prezado ministro, porque tem que cumprir a Escritura. No caminho da Rússia
tem que cumprir a profecia de Ezequiel 38, que o Senhor vai colocar um anzol e vai levá-los até Israel e vai ser glorificado nas montanhas de Israel. Isso vai ser um sinal para o mundo inteiro e quem sabe para os cristãos também que estão tão apagados com relação à vinda de Jesus. A Rússia já preparou o caminho. Ela precisava conquistar o leste da Ucrânia para poder passar e chegar no Mar Negro e chegar no Mar Mediterrâneo. Eles já fizeram isso, inclusive com uma desculpa de que lá no leste da Ucrânia tinha muito russo morando lá, que na verdade eles estavam defendendo a cidadania dos russos. Entregaram muitos passaportes para os russos da Ucrânia, para dar aquela desculpa que estavam defendendo os russos. E lembrando que o presidente da Ucrânia é um judeu. Vocês sabiam disso? Oh, que bom que vocês estão vendo notícia, né? Então, a Rússia já preparou o caminho, irmãos. Já tem uma base militar na Síria, é amicíssima do Irã. No sul da Rússia também já tem a base deles. O caminho já está pronto para se cumprir Ezequiel 38, irmãos. O caminho está pronto. Não sei quando vai acontecer, mas o caminho está pronto. Leia Ezequiel 38, irmãos. 37, 38, 39. Últimas notícias. E vou chamar de notícia urgente. Porque vem lá de Israel, irmãos. Viu? Jerusalém Post. Hezbollah tem todo Israel em seu alcance de mísseis. Sabe quem que manda míssil para o Hezbollah, irmãos? É o Irã. O Irã que abastece esse grupo de terroristas chamado Hezbollah, que quer destruir a nação de Israel, com mísseis, com bombas, com tudo. E o líder deles disse essa semana: todos os alvos terrestres e marítimos de Israel estão ao alcance dos mísseis do Hezbollah. Ou seja, direcionaram esses mísseis para os alvos que eles têm interesse terrestre e marítimo, disse Nasrallah, líder do Hezbollah. Ele disse também: temos a capacidade de impedir que Israel ou empresas extraiam gás do campo de gás de Karish. Ou seja, está tudo pronto, gente. Porque a Escritura diz que a Rússia vai descer interessada nas riquezas de Israel. E se há uma riqueza que Israel tem hoje, que a Rússia não quer que use, chama-se gás. E saiu no Jerusalém Post essa semana. A Rússia está prestes a expulsar a agência judaica de Moscou. Rússia ameaça fechar a agência judaica. O primeiro-ministro Lapid, de Israel, alertou a Rússia no domingo contra o fechamento dos escritórios da agência judaica no país, dizendo que tais medidas seriam um evento grave que afetaria negativamente os laços diplomáticos entre Israel e Rússia. Irmão, você sabia que os rabinos em Israel sabem dessa guerra de Gog? Vocês sabiam? Vocês sabiam, gente? Ou você acha que os rabinos não têm Bíblia lá? Ou você acha que os rabinos não estão esperando o Messias chegar? Ou você acha que os rabinos não estão querendo que o circo pegue fogo para o rabino chegar, para o Messias chegar? Sabe? Então existe um grupo em Israel que parece que está até provocando, sabe, para que o Messias apareça para salvar Israel. E o Jerusalém Post publicou: Israel está se preparando para esta ruptura com a Rússia. Irmão, vocês estão vendo novela? O que é que vocês estão vendo? Não escutei nenhum glória a Deus aqui.
Vocês ficaram paralisados, assim? O que é a agência judaica para a terra de Israel? Lembrando a vocês, que eu já dei um estudo aqui, lembre-se, irmão, a Rússia é um país cristão, sabiam? Não é comunista mais. O Putin é cristão, ele é muito obediente ao líder dele lá, eles creem em Jesus. Vocês sabiam disso? Eles não são comunistas mais, sabe? Eles têm o Papa deles, assim como o Ocidente tem o Papa deles também. Essa organização judaica para a terra de Israel. E lembrando que a Igreja Ortodoxa Russa já reivindicou uma terra em Jerusalém. Está exigindo que Israel entregue essa terra lá em Jerusalém para eles. Lembra que o Netanyahu, né, para soltar a menina que estava presa lá, e até hoje eles não resolveram isso? Então a Rússia tem várias desculpas para encrencar com Israel. Essa agência judaica para a terra de Israel foi a organização lá atrás que serviu para a comunidade judaica antes da fundação do Estado de Israel, dando continuidade ao movimento iniciado por Theodor Herzl. Ou seja, é uma fundação que ajuda os judeus que estão espalhados no mundo a voltar para Israel, a aprender hebraico, a se instalar em Israel, a arrumar emprego em Israel. É uma agência que ajuda os judeus a voltar para a terra. São muitas no mundo todo e na Rússia principalmente. São responsáveis pela recepção dos imigrantes e pela absolvição dos judeus vindos dessa diáspora judia, né? Os judeus que estão espalhados no mundo inteiro. Agora, se ponha no lugar da Rússia. Os russos estão em guerra, vocês estão sabendo? Vocês estão ouvindo notícia que a Rússia está em guerra com a Ucrânia? E não é com a Ucrânia só, eles estão em guerra com a Europa. Eles estão em guerra com os Estados Unidos, porque eles fornecem arma para a Ucrânia, inteligência e tudo mais, não é? Os russos estão em guerra e descobriram, segundo eles, que algumas agências judaicas na Rússia são financiadas pelos Estados Unidos e estariam fazendo espionagem. Então, se eu fosse um russo, eu também ia acabar com a agência judaica. Nós estamos em guerra. Como é que vocês vão passar informação sobre a Rússia, sobre os cidadãos russos? Tá? Enfim, é isso aí que está acontecendo. Essa semana, ou semana passada, o presidente Biden foi lá em Israel assinar um acordo com Israel em questão de segurança. E o que o Putin fez? O Putin foi lá no Irã também. Irmãos, quem é que quer a guerra, irmãos? Diga, é o príncipe desse mundo. Jesus disse que ele foi homicida desde o princípio. Vocês acham que Satanás ama os russos? Você acha que Satanás ama os ucranianos? Você acha que Satanás ama algum humano nesse mundo? Ele assassina, irmãos. E ele exige resgate, sabe? Não é fácil tirar coisas do príncipe desse mundo, irmão. Ele é o príncipe desse mundo. E por que ele quer a guerra, irmãos? Por que ele quer a guerra? Porque o mundo precisa ficar com medo. O mundo precisa ficar com medo para que o espírito de Satanás, usando um homem, que a Bíblia chama de anticristo, se passe por Messias, para enganar Israel e grande parte da humanidade. E o mundo hoje está com medo, irmãos. O mundo está com medo de peste, não é assim? Com medo de guerra, com medo de fome. A Europa está apavorada, principalmente a Alemanha, apavorada, sem saber como que vai ser o inverno. Porque se o inverno vier tão rigoroso como está sendo o calor lá agora, sabe? Eles precisam de aquecimento, e sem o gás da Rússia vai ser um problema enorme. Muitos alemães estão saindo da Alemanha.
Já imaginou a Europa com medo de frio? E aqui no Brasil, que eu vejo muita gente com medo das eleições, assim, quem que vai ganhar a eleição? Fulano não pode ganhar, ciclano tem que ganhar. Medo. O príncipe desse mundo precisa que o mundo esteja com medo. Graças a Deus, que quem tem ouvidos para ouvir o Espírito Santo, sabe que Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor, de moderação. O cristão sabe o que está acontecendo, mas o mundo não sabe. E aqueles cristãos que não têm ouvidos também ficam com medo. Os cristãos que também que não conseguem ver o que a Escritura já fala, irmãos. Deus não deixou aqueles que amam a Ele enganados, não, está tudo registrado. Deus deu as profecias para que nós não tivéssemos medo. Jesus diz, quando vocês ouvirem falar de guerra, não se assustem. Faz parte do plano de Deus, deixar o príncipe desse mundo fazer o que ele quer fazer, para que Deus cumpra o que ele quer fazer. Deus está no controle, irmãos, viu? Tudo está acontecendo conforme o que o Senhor já pré-anunciou. Então ontem, Mark Chaikin, dizem que esse homem é uma lenda nos Estados Unidos, tamanha capacidade que ele tem de falar sobre economia no mundo, as ações no mundo. E essa semana ele disse, um grande evento está chegando em 2022, e não é coisa boa não, irmão, sabe? Provavelmente uma quebradeira nos Estados Unidos, uma queda na Bolsa de Valores, e ele tá achando que esse ano ainda vai acontecer isso. Esse homem disse que é uma lenda nos Estados Unidos, tamanho acerto que ele tem nas coisas que ele fala. Um grande evento está chegando em 2022. Eu não sei, irmão, se vai ser em 2022, mas talvez você esteja perguntando, o que tem a ver com essas notícias, pastor? O que eu tenho a ver com Rússia? O que eu tenho a ver com Figueira? É porque um grande evento está chegando, irmão. Jesus vem buscar aqueles que amam a sua vinda. Um grande evento está chegando, irmãos, viu? Paraíso, paraíso, eu prefiro paraíso, 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 paraíso. E você prefere o quê? Hein? Que o seu candidato ganhe as eleições? Que o seu time ganhe as eleições? Que você. Então, se você prefere o paraíso, diga Maranata, 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 não é assim? Se der tempo, que parece que não vai dar nem tempo, de você saber quem é essa mulher, irmão, sabe? Quem tem ouvidos, quem tem olhos, sabe quem é essa mulher, irmão, sabe? Sabe quem é ela. Mas, no caso do Brasil, há um conflito breve muito sério, irmãos. Com quem o Brasil vai ficar? Com Israel ou com a Rússia? O Brasil vai ter que decidir isso, irmãos. Porque se Israel romper com a Rússia, se a Rússia romper com Israel, o Brasil vai ter que ou romper com a Rússia ou permanecer com ela. Vamos aguardar. Mais uma coisa para o mundo ter medo. Mas eu quero encerrar com umas palavrinhas que eu divido às vezes com os irmãos. Um homem que tem certeza que Deus o ama, irmãos. Um homem que tem certeza que Deus o ama e que Jesus vai vir buscá-lo e levá-lo para o céu. Esse homem é tão feliz que ele não liga para nada. Então diga, o homem que tem certeza que Deus o ama
e que Jesus vai voltar para levá-lo para o céu. É tão feliz que não liga para nada. Então, até semana que vem, se o Senhor permitir e não voltar, e aqueles que quiserem entregar o seu dízimo, que é para sustento dos obreiros da igreja, inclusive eu, né? Aqueles que quiserem ofertar, que nós usamos para evangelismo e socorro, fica à vontade. Que Deus abençoe vocês, viu? Até a próxima reunião, se o Senhor